No programa de hoje receberemos a visita do pastor Levi Correia de Araújo. Ele é casado, pai de 2 filhos e também advogado, coach executivo, coordenador do Fórum Cristão de Profissionais da Igreja Batista da Grande São Paulo. E estará abordando o tema A Cultura da Intolerância. Começa em nossa casa e também com a participação da banda Elbrit. Essa banda toca muito, prestem atenção, que vocês vão gostar. E você que, com certeza, que é difícil quem não tem os seus momentos de intolerância, ou dentro da sua casa, ou na empresa, ou na escola, ou com familiares, enfim, nós temos momentos de intolerância. E é sobre isso que nós vamos falar. Portanto, se você tiver dúvida quanto a esse tema, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 17 00 e tire suas dúvidas, porque esse é um tema que eu vou tirar a minha intolerância agora com você, Levi. Prazer em tê-lo aqui com a gente. Prazer, Cláudio, tudo bom? Prazer muito grande estar com você e com a turma que sempre te acompanha. Que bom, obrigado. Mas que tema assim, diferente, não é? Falar sobre intolerância, essas coisas, essas divergências de opiniões, de ideias, de crenças, às vezes na própria família. Isso é comum em todas as famílias? Na verdade, a questão da intolerância, ela às vezes é confundida por conta desse detalhe que você acabou de falar. Nós temos divergências que são aquelas divergências naturais. Nem todo mundo gosta das mesmas cores, nem todo mundo curte as mesmas músicas, nem todo mundo torce para o mesmo time. E existem essas diferenças que são saudáveis, ainda bem que as pessoas são assim. Mas é exatamente sobre essa questão de pequenas diferenças que são absolutamente humanas que a gente perde a oportunidade de discutir o tema da intolerância enquanto conceito muito mais denso e pesado. O conceito da intolerância é um conceito que já vem há algum tempo e ele sempre foi marcado pela questão da intolerância, religiosa e também da intolerância política. E a forma como isso sempre foi tratado, hoje, passou a ter uma ampliação desse conceito. Portanto, hoje, quando se fala sobre intolerância, está se abrangendo todo tipo de intolerância contra qualquer tipo de minoria ou de grupo que possa estar sendo, de alguma forma, desrespeitado em sua diferença. Você está falando de intolerância da política, não é? E da religião. E futebol? Pois é, o futebol tem uma coisa que chega até um certo limite, portanto, que é aquela brincadeira saudável de poder estar torcendo para o
Corinthians ou para o Palmeiras e, portanto, as duas torcidas mais rivais aqui em São Paulo. E a gente tem nisso um exemplo que é o exemplo daquilo que é absolutamente natural e aquelas coisas que chegam até o limite da violência. Portanto, quando a diferença ela é desrespeitada a ponto de ter agressões e até mortes, que a gente percebe que tem Sem isso dúvida. nos campos, e essa violência toda que acontece, e muitas vezes até longe dos campos, na casa, ou no condomínio, onde de repente pessoas terminam brigando, se agredindo e se ofendendo. Esse é um ótimo exemplo de uma coisa que começa simples, de maneira natural, mas que pode chegar a um extremo absurdo e trazer para a gente um pouquinho daquilo que no mundo, em larga escala, traz tanta destruição e tanta morte. Como é que você vê assim, nesse conceito que não ficou muito aberto, assim, de uma forma mais amorosa dentro da casa? Como é que você vê essa intolerância? Do que vem essa condição da pessoa não ter essa capacidade de estar presente, de ouvir ou não convergir com as mesmas ideias dentro da própria casa? Quando no ambiente familiar o negócio passa a ser tão grave que as diferenças dentro dos próprios entes familiares, certamente a incompreensão nos momentos da vida, a questão da não acompanhando a fase de crescimento dos filhos, o próprio esposo e a própria esposa, de repente tudo aquilo que é um pouco de novo, o que é absolutamente natural, que são as divergências familiares, elas podem começar a se transformar em algumas coisas tão graves, tão sérias, que podem chegar, por exemplo, à violência doméstica, que precisa de uma lei como a Maria da Penha para poder, de alguma forma, tentar inibir toda essa situação. E é na questão do extremo da intolerância domiciliar que a gente percebe que surgem situações tão terríveis, a partir desse desrespeito do outro, desse não respeitar o outro, que surgem coisas mais monstruosas, como no caso da pedofilia, no caso da agressão de crianças e outras questões muito mais sérias que surgem dentro do contexto familiar. Agora, as famílias que de alguma forma sempre se acham, porque esse negócio de achar que o problema caótico está na família do lado, que isso nunca acontece com a gente não percebe que a cultura da intolerância necessariamente não precisa estar dentro de uma família tão desregrada. Pode estar dentro de uma família aparentemente muito bem comportada. Por quê? Porque a cultura de intolerância começa a surgir quando a criança pequenininha começa a observar o pai e a mãe, fazendo algumas observações, não só no falar, mas na maneira como trata as pessoas que trabalham dentro da casa, a maneira como tratam um ao outro e a maneira como opinam sobre pessoas públicas dentro de casa com a criança ouvindo. Então, esse tipo de situação começa a gerar, sem que se perceba, questões muito difíceis que partem exatamente do contexto doméstico, do meio da família, e sem perceber, de repente, nós estamos começando a preparar crianças que estarão indo para a escola e para o trabalho, e, enfim, para o mundo, e de repente começarão a levar isso de alguma forma, de uma maneira muito mais piorada ou de uma maneira muito mais tranquila, mas sempre numa estrutura e essa é a ideia do papo hoje, é afirmar de que nós temos que voltar os nossos olhos, porque o problema da intolerância não está somente lá fora, o problema da intolerância não está somente no 11 de setembro, quando um avião estoura as Torres Gêmeas. Lá está o limite extremo, o máximo, o horror dos horrores da intolerância. Mas nós temos que tomar cuidado, porque nós também praticamos a cultura da intolerância dentro das nossas casas. Quando você diz assim sobre a criança, que ela acaba até reproduzindo os comportamentos dos pais, talvez na fala, nos movimentos, gestos, ideias, e você está dizendo que a cultura começa dentro da própria casa. Então você está dizendo assim, família, preste muita atenção no que você está passando para o seu filho, o que você está alimentando, quais pensamentos que você está passando a ele. É mais ou menos por aí? É isso? Exatamente. Se auto-observe, primeiro se analise, vê o que você está passando, porque seu filho está vendo tudo o que você está fazendo. Não cobra amanhã dele o que você não deu durante a vida toda. Exatamente. O que acontece é o seguinte, nós não estamos também querendo passar a ideia de que você vai, de repente, se transformar numa virgem vestal dentro da sua casa.
seja, você se transformar num sujeito que nunca erra, que nunca comete erros, e numa esposa que nunca comete erros. Pais erram. Então, parte desse princípio, todos nós sempre erramos. O problema todo é quando a gente começa a fazer isso com uma ênfase muito exagerada e quando a gente começa a descuidar das crianças. Elas são pequenininhas, mas elas estão nos observando desde pequenininhas. Portanto, esse tipo de coisa que ela fica observando, se é alguma coisa que está o tempo todo acontecendo, se são opiniões que são opiniões que levam a racismos, expressões racistas, expressões pejorativas, a maneira de tratar a pessoa que é funcionária, que é empregada doméstica dentro de casa, a forma desrespeitosa de se tratar as pessoas dentro de casa. E se a criança começa a observar isso daí, mas você não tenha dúvida nenhuma, Cláudio, que dependendo da criança e dependendo da forma como ela for sendo alimentada diariamente com essa situação, você está criando um sujeitinho intolerante. Um sujeitinho intolerante, quem sabe aí, um menininho bomba, uma menininha bomba, que vai começar a estourar, não é quando ficar muito mais velho, não. Vai começar a estourar já na escola. Ele só está dizendo o que ele está refletindo o relacionamento da própria casa. Exatamente. Porque às vezes os pais ficam assim, meu filho é isso e aquilo. Eu olho bem para os pais e falo assim, que vontade de falar a eles. Quem vê o filho sabe quem são os pais. Pois é, isso daí é complicado, porque, na verdade, existe uma participação dos pais na relação com os filhos que fazem com que eles cheguem até ter matéria-prima o suficiente para eles poderem ser ruinzinhos pelas suas próprias pernas depois. Então, na verdade, nós damos uma contribuição significativa, muitas vezes, para que a menininha se transforme numa verdadeira monstrinha e o menininho se transforme num verdadeiro o bichinho horrível que vai começar, enfim, a trazer o seu próprio jeito de ser ruim. Então, mas ele começa aprendendo dentro de casa, isso você não tenha dúvida nenhuma. Sobre assim, um exemplo típico de intolerância na família, o que é mais comum dentro das famílias, das nossas famílias? São coisas sutis. Por exemplo, se o pai ele é bem machista, ele já começa a passar um pouco essa ideia na maneira como ele trata a esposa e na maneira como ele trata a filha. E ele começa a destacar isso, e se são, por exemplo, um casal, tem um casal dentro de casa, a menina observará isso com muita naturalidade e com muita rapidez. O menino também. E no caso do menino, de repente ele está começando a produzir ali um sujeitinho preconceituoso, machistinha, que vai começar de alguma forma a entender que mulher tem que ser tratada do jeito que o pai trata a mãe. Então, essas coisas que surgem dentro de casa, elas surgem não somente por aquele, porque a gente já pensa logo no aspecto do cara que é violento, que bate na mulher na frente da criança, que isso, infelizmente, lamentavelmente, é uma constante muito maior do que a gente imagina dentro das famílias brasileiras e tudo, não só brasileiras, mas no mundo, a violência doméstica é uma característica tristíssima, não somente nisso, porque a violência muitas vezes ela é caracterizada e ela é computada como somente aquela que é física, mas existem palavras que, pelo amor de Deus, elas machucam muito mais, ferem muito mais. Então, e aí a criança começa a entender que se ela não agride metendo a mão ou partindo para a via de fato, ela já começa a aprender dentro de casa o que é que significa agredir e saber agredir com as palavras. Aliás,